É. Sextou, Samuel. Hoje tudo bem que podia fazer uma daquelas tuas viagens e nem vir falar de esporte. Não, nós temos que falar, porque o torcedor de Grêmio, Inter e Juventude, ele precisa saber o que está acontecendo com as equipes. Aliás, tu me falasse ontem. Samuel, o jogo do Grêmio, por exemplo, 2-2, tá bem? Tá ótimo. Qualquer torcedor do Grêmio. Tá ótimo. Qualquer torcedor do Grêmio assinaria. Mas do jeito que foi, não, né? Qualquer torcedor do Grêmio assinaria, né, Samuel? Deixa eu dar uma boa tarde para todo mundo, aproveitar essa sexta-feira aí, para dizer para vocês que as coisas elas não foram boas, né? Em nenhum aspecto. O Grêmio empatou, o Inter empatou e o Juventude perdeu. O primeiro ponto de vista é justamente esse. Um time que está na zona de rebaixamento, empatar contra um time que está brigando pelo título, é bom ou é ruim? É bom. Antes do jogo, seria ótimo, bom ou ruim? Ótimo. Agora, da maneira como foi, é que deixa o torcedor do Grêmio um pouco desesperançoso. É né? o resultado mais frustrante da rodada, me parece, né? Sim, depois de ter aberto 2-0, né? 2-0, e controlar o jogo. E aí, Samuel, antes de rodar as imagens, eu preciso propor um raciocínio ao torcedor do Grêmio. Tá? Ou se quiser colocar aqui, enquanto eu vou falando com o Samuel, porque ontem aconteceu, pelo menos pra mim, uma cena que foi histórica, tá? O Renato Portaluppi foi chamado de burro. Exato. Tá? E aí, quem sou eu pra dizer aqui se o Renato é burro ou não é? Pelo amor de Deus, né, cara? Eu analisar se o Renato é burro ou não é. Mas agora, tem um ditado que diz que errar é humano e repetir no erro. Aí já é burrice. E o que ele tá fazendo ultimamente? Insistindo, né? Insistindo. Ele tem uma ideia de que alguns jogadores têm que continuar E aí eu posso dar razão pra esse torcedor do Grêmio. Eu repito, não estou dizendo que Renato é um mau treinador, que Renato tem que sair, não é isso, porque hoje, Samuel, as pessoas elas interpretam da maneira, né, que nem sempre é a expressada por aqui. Agora, o torcedor do Grêmio ele está insatisfeito. Para o torcedor do Grêmio, vaiar já alguns jogadores já não é o suficiente. E se vaiar esses jogadores não é o suficiente, o torcedor começa a atacar a pessoa que é responsável por escalar esses jogadores. E é o Renato. E aí o Renato vai depois pra entrevista e me diz assim, que ele é bom pra caramba, e eu acho que ele é bom pra caramba, e que ele faria tudo de novo. Não, né, Samuel? Ele não tá aprendendo com os erros dele, então. Teimosia, convicção mesmo. Não sei, Samuel. Eu não sei. Sem insistência, eu não sei. Essa resposta eu não consigo te dar nem pro torcedor do Grêmio. Agora, aqui me parece uma coisa estranha, porque o torcedor já viu, nós, analistas, comentaristas, já vimos, o torcedor do rival já sabe também que não tem mais uma identificação, e o Renato, depois do jogo, disse que não tem mais clima. Bom, se não tinha mais clima depois do jogo, já não tem, eu posso dizer, já não tem mais clima desde o ano passado. Entendeu? E a insistência, a aposta, né, a recorrência, ela continuou sendo estabelecida. Enfim, sobre o jogo de ontem, Samuel. E é um marco histórico, né? O maior ídolo do Grêmio. O maior ídolo da história do Grêmio. Mas, Samuel, repito pra ti, o torcedor tentou vaiar o jogador, ou os jogadores, não deu resposta. Esse jogador continuou sendo escalado. Chega um momento que o torcedor ele não aguenta mais. Perdeu a paciência com o Renato. E eu não estou dizendo que ele é o único responsável, porque ontem quem mexeu foi o Renato e 3 numa tacada só. E depois da mexida que deu que o time caiu, E depois da mexida que o time caiu e tomou 2 gols em 3 minutos. Entendeu? Claro que nós temos que valorizar o adversário. Principalmente esse cara aqui, ó. Esse aqui. Que golaço, hein? 17 anos tem esse guri, Samuel. Olha o golaço que esse guri fez, gente. A imprensa de São Paulo aponta ele como um fenômeno ainda maior numa comparação ao Endrick, que já que já é jogador do Real Madrid. Ele já está vendido, vai pro Chelsea da Inglaterra quando completar 18 anos. 17, Samuel. Tu olha pro corpo, chega a ser franzino. E vou te dizer, os caras do Grêmio procuraram ele o jogo inteiro e não acharam. E quando acharam, foi falta. É inacreditável, Samuel. Enfim, tá aqui ele participando, ó, da jogada do primeiro gol. 17 anos, hein? Foi o dono do jogo. E depois fazendo toda a jogada. Olha como ele recebe. Ele limpa, ele conduz e ele chuta. Ele já tinha feito isso umas 2, 3 vezes durante o jogo, tá? Eu vi gente criticando o Marquezinho. Não é de pegar essa bola? Olha, Samuel. Ele não é um goleiro alto, né? Ele é alto. Não, Marquezinho? É alto, ele é alto. É alto. O que é alto? 1,90? Quanto ele tem? Marquezinho? Não, ele tem menos de 1,90. Não é alto. Olha aí, vê quanto é que tem qual a altura do Marquezinho.
Mas ele tem mais, ele é mais alto que eu. Tem 1,83, ele é mais alto que eu. Ele deve ter 1,86, 1,87, mas confere aí. Confere aí, dá essa conferida. Mas enfim, Samuel, o Grêmio teve o jogo na mão, o Grêmio dependia... 1,88? Pois é. O Grêmio dependia apenas de si para sair da zona do rebaixamento, e isso acontecia até os 29 minutos do segundo tempo, quando tomou um gol e menos de 3 minutos depois acabou tomando o segundo gol. Enfim, ficou muito provado a limitação de elenco que tem o Grêmio, né? O tipo de elenco que tem o Palmeiras, e o tipo de treinador que tem o Palmeiras também, que no intervalo conseguiu trocar algumas peças e conseguiu resolver o problema de um time que chegou a estar perdendo por 2-0. Impressionante, né? Foi buscar. E uma frieza o tempo inteiro, né? O que é uma marca, é uma característica desse time do Palmeiras, treinado pelo Abel Ferreira. Não se abala com 2-0? Não se abala com nada. Os caras são muito frios e é o reflexo do treinador, né? Impressionante. Enfim, o Renato Portaluppi, técnico do Grêmio, e o Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, eles falaram depois do jogo. Separamos trechos dessas entrevistas e vamos reproduzi-las agora. O Grêmio poderia ter vencido a partida hoje, como o Palmeiras poderia ter vencido a partida. As duas equipes criaram bastante. Que o torcedor está um pouco chateado, eu entendo, porque nós estamos vencendo a partida por 2-0 e praticamente deu um apagão no nosso time em 2-3 minutos. E nós tomamos o gol o primeiro gol, depois tomamos o gol de empate, mas isso não me preocupa. Faz parte do futebol. Sabe por quê? Porque eu sou bom pra caramba. Eu sou muito bom. Muito bom. E a torcida do Grêmio sempre esteve comigo. Sempre. E sempre vai estar comigo. Acho que a equipa, mesmo estando a perder 1-0, mesmo estando a perder 2-0, foi sempre em busca de fazer um golo para entrar no jogo e quase que conseguimos uma virada, mas enfim, mas é isto, acabou por ser mais um ponto somado num campo difícil para as duas equipas. Sabe o que mais me assusta, Samuel? Aqui a gente é sempre muito transparente, né? Opinião, cada um tem a sua. E eu preciso manifestar a minha. E a Record, ela me remunera para que eu venha aqui e bem, para que eu me comunique com os nossos telespectadores, sim, né? O que me assusta, e acho que de certa forma também, e se não assusta, deveria assustar o torcedor do Grêmio, é a repetição do discurso. É sempre o mesmo disco. Eu isso, eu aquilo, eu não sei o que, eu deixei, eu fiz, eu faço, eu aconteço. E é sempre a mesma história. E é uma história que nos últimos anos ela já se provou que ela não se justifica apenas nas palavras. Ela tem que acontecer dentro de campo. No ano passado eu já questionava aqui algumas atuações do Grêmio, que foi salvo pelo Soares em 80% dos jogos da temporada. Ou mais. E eu já falava. E esse ano veio e diversos problemas de novo aconteceram. Problemas que foram minimizados com a chegada do Diego Costa, que chegou tarde e que se machucou gravemente 2 vezes. E a falta que está fazendo, né? E a falta que ele acaba fazendo também, justamente por não ter esse homem. É um jogador que acaba fazendo uma diferença para o time inteiro. Não sei, tá, se o Diego Costa tivesse, se mudaria totalmente o cenário. Mas se o Grêmio teria uma referência melhor e maior, com um peso, com uma envergadura, isso eu não tenho dúvida. Só que o Diego Costa, nós estamos falando ainda de mais de 1 mês de recuperação ainda. É lá para o meio de agosto que ele vai poder ficar à disposição do Renato mais uma vez. Vai voltando, pegando o ritmo de jogo e tal. Samuel, é preciso abrir o olho, né? O Campeonato Brasileiro, ele nos prova isso, ele já mostrou isso, a gente já está indo para a 15ª. E o Grêmio está na zona de rebaixamento. Vai terminar o turno. Teria saído, né? Teria saído se tivesse vencido ontem. A sorte é que tem muito time patinando também, né? Tem muito time que não vem conseguindo pontuar. E o Grêmio vai aproveitando essa situação, se não para sair, para pelo menos tentar, com uma rodada, conseguir deixar essa zona de desespero. Mas o que explica? O Grêmio estava ganhando de 2-0 do Palmeiras, né? O que explica? Depois daquela mexida lá, o time se desmontou, se perdeu. Samuel, primeiro foram as trocas, né? Foram as trocas. Entraram 2 zagueiros totalmente frios no jogo. O zagueiro não pode entrar 2 numa tacada só e os 2 frios para um mesmo setor. Tá o Kahneman naquela energia, naquela pilha, babando. E entram 2 ali num frio de quanto que tava lá ontem, sensação térmica. Devia estar perto de 0 lá no Estádio Centenário, em Caxias. Né? Os caras entram frios, já é uma coisa. Outra, saiu o Cristaldo e saiu o Pavon.
Felipe, mas eles estavam cansados. Ah, Samuel, é inadmissível que um jogador que jogue no time do Grêmio não consiga completar 90 minutos de uma partida. Não pode ser só com o Grêmio que aconteça isso, que um jogador não conseguiu completar os 90 minutos de um jogo de futebol. Os do Palmeiras completaram. Sim. Os do Inter completaram. Os do Juventude completaram. Os do Grêmio não conseguem completar? Então tem alguma coisa errada também nesse. E é uma combinação de fatores. Sim. Porque os que estavam em campo também poderiam ter feito alguma coisa de diferente para o Grêmio não ter tomado os 2 gols. O jogo assim é complicado, né? E acabou sobrando para os mesmos, porque eles, na alteração, acabaram entrando mais uma vez. Próximo adversário do Grêmio? Juventude. Que perdeu ontem, né? Juventude. Previsível, né? Sim. Por isso que a gente fala, Samuel, quando tem jogo no Jacone, tem que pontuar, como o Juventude está conseguindo. Agora, fora de casa, as coisas não vão bem. O Tassiano, ex-Grêmio, fez 1-0, tá? E depois teve esse chute do Cauli, que fez 2-0. E dessa maneira o Bahia foi superior, o Bahia venceu o Juventude. O Juventude em 2 jogos, em 6 pontos disputados no Nordeste, volta para casa sem nenhum e agora tem esse confronto com o Grêmio no domingo às 4h. Samuel, parece eu falei do disco repetido ali, né? Por vezes o meu disco também acaba sendo repetitivo aqui. Mas o Juventude vai ter que pontuar fora de casa. Porque o Juventude também não vai conseguir ganhar todas em casa. Alguém vem aqui e vai beliscar ponto do Juventude, não tem? Só ganhando em casa também não leva para lugar nenhum. Não, né? se ganhar todas em casa, vai permanecer na primeira divisão, tá ótimo. Né? Mas não vai ganhar todas, mas não vai ganhar todas em casa. Ninguém ganha todas em casa. Nem o Flamengo ganha todas em casa, nem o Palmeiras ganha todas em casa, nem o Botafogo ganha todas em casa. Enfim, o Roger Machado, que é técnico do Juventude, o Rogério Ceni, que é técnico do Bahia, eles analisaram o resultado depois do confronto. Vamos conferir. Penso que fizemos um bom jogo, né? Mesmo saindo derrotado. O que fica de lição é que, mais uma vez, né, quando a gente tem um grande volume de jogo, né, boas oportunidades, a gente tem que definir. Né, ter a capacidade de definir com um pouco mais de tranquilidade, qualidade e sair na frente do placar. Talvez se tivéssemos saído na frente do placar, a história poderia ter sido outra. Né? Sofremos para criar um pouco melhor nos primeiros 20, 25 minutos. A partir disso o jogo desenrolou bem. No segundo tempo também, conseguimos trabalhar bem a bola. Tivemos boas chances. Poderia ser um placar mais elástico. Mas acho que jogamos bem de maneira geral. E claro que eu sei que o Ademir teve uma boa chance, queria gol. Biel teve boa chance, queria gol. Mas, infelizmente, nós não conseguimos converter as chances criadas em gol. Bom, e se dentro dessa minha lógica, né, de que o Juventude precisa fazer o dever de casa é no domingo, é contra um clássico, é contra o Grêmio, um clássico regional no estádio Alfredo Jaconi, lá em Caxias do Sul. Mas essa é uma daquelas partidas difíceis para o Juventude, né? Porque por ser um clássico, né, Samuel? Clássico. Recentemente o Juventude tem encontrado dificuldades ao enfrentar o Grêmio, né? A final do Campeonato Gaúcho, o Grêmio levou a melhor, empatou lá e acabou vencendo aqui na Arena. O Samuel, e o Inter, hein? Decepcionou no final, na noite de ontem. É que aí é que tá, é que a gente vai criando algumas expectativas, né, e elas não vão se concretizando. Porque o Inter, mesmo com os desfalques, ele saiu na frente com esse golaço do Igor Gomes. Já fez? Parecido, mais ou menos? Não gosto de falar aí, né? Já fiz? Já fez? E esse do Ganso aí já fez? Já fiz também. Já fez também. Ó, de novo, tá? Qual o Igor... dos gols foram... Qual foi o mais bonito? Do Palmeiras ou do Fluminense? O do Palmeiras. Eu acho do Ganso. Tu achou do Ganso? Eu achei do Ganso. Tu achou do Ganso? O do Ganso era uma bola defensável, tá? E a gente que tanto elogiou o Fabrício aqui, ele foi traído pela curva da bola. A bola foi no meio do gol. Mas a bola desviou. A bola fez uma curva. Fez uma curva. Mas ele admitiu, tá? Ele admitiu. Ele admitiu que era um chute defensável. E que ele foi traído pelo desvio. Pela curva da bola. É que o chute, o desvio faz parte do chute. A forma como ele chutou fez aquele desvio todo. Eu não tô tirando o mérito do jogador, que deu um chutaço. Que curva fez a bola, né? Eu só tô falando o que o Fabrício disse depois do jogo. Que ele certamente fez defesas mais difíceis do que aquele gol que ele sofreu ontem, entendeu? Mas foram 2 golaços, né? O do Igor Gomes pro Inter, o do Ganso pro Fluminense. Mais uma vez o Inter teve algumas chances para marcar, não conseguiu. Ontem um time bastante desfalcado, sem metade, basicamente, dos jogadores titulares. Saiu na frente, repito, um golaço do Igor Gomes e acabou cedendo um empate com esse gol aí, ó, do Ganso, e o jogo acabou 1-1. Samuel, de novo vamos olhar para a tabela, vamos olhar que o Inter tem 2 jogos a menos, vamos olhar que o Inter tá pensando na parte de cima, que domingo volta ao Beira-Rio, isso e aquilo.
contra o Fluminense, que estava numa sequência de 6 derrotas seguidas. A última pro Grêmio aqui em Caxias do Sul. Era jogo pra quê? Na teoria. Na teoria. Era pro Inter ganhar, né? E era pro Inter ter confirmado na prática essa teoria. Não conseguiu e dessa maneira deu uma patinada, porque saiu na frente contra o Criciúma, levou empate. Saiu na frente contra o Fluminense, levou um empate. Antes tinha perdido pro Atlético Mineiro. A sequência não é boa e daqui a pouco a gente fala sobre o fim de semana, o compromisso que tem contra o Vasco. Acendeu uma esperança pro torcedor do Fluminense, técnico novo, já parou com uma sequência de derrotas, Exato. né? Deu uma estancada, pelo menos. Tá muito mal ainda. Conseguiu buscar um empate, né? Exatamente. Então, algumas coisas positivas pro Fluminense. Tá, e a gente separou todos os técnicos, né, que avaliaram os confrontos. E é óbvio que a gente separou também aí Eduardo Cudê e Mano Menezes, que analisaram esse 1-1 entre Fluminense e Internacional. Vamos conferir. A equipe se portou bem, apesar da pressão em relação a isso também. Porque se nos desorganizamos, se tentamos de qualquer maneira contra um adversário dessa qualidade, sofremos o segundo gol e deixamos escapar o ponto que tínhamos e aí é mais uma derrota. No con un buen sabor, ¿entiendes? Porque siento que podríamos haber ficado con 3 puntos más allá de las dificultades. Pero bueno, es difícil con tanto desfalque y sí resalto y destaco el esfuerzo que ven haciendo este grupo y que siempre es competitivo. Alô Internacional, alô presidente Alessandro Barcelos, por favor, gente. Uma aula particular de português para o técnico Eduardo Cudê minimamente conseguir se expressar para o torcedor do Internacional. Eu consigo entender tudo o que fala o Cudê, mas o torcedor do Inter não consegue entender. Parece que ele faz questão de arranhar cada vez mais e arrastar cada vez mais aquele espanhol dele. Ele faz um esforço. Ele fala aquele castelhano pesado, aquele castelhano difícil. Samuel, ele já está há anos aqui no futebol brasileiro. Ele já está na segunda passagem pelo Inter. Ele já passou pelo Atlético. Ele fala uma que outra torcida, ele larga uma que outra no meio de 50 e que aí não dá para entender. Bom, com a rodada toda finalizada, a gente confere agora a classificação da Série A do Campeonato Brasileiro. Cadê a tabela? Tá aqui, ó. Flamengo, Botafogo, Palmeiras e Bahia. G4. Os 4 que garantem vaga direta na Libertadores do ano que vem. São Paulo e Atlético Paranaense, nesse azulzinho mais claro, que é aquela, uns chamam de pré-Libertadores, outros chamam de fase classificatória da Libertadores. Do Bragantino, e a lista que inclui o Inter, e ainda pega o Juventude, tá? Copa Sul-Americana, aqui para lugar nenhum, e aqui os que seriam rebaixados, e o Grêmio tá nesse bolo. Coloca o Grêmio com mais 2 pontos ontem, 13. 15º no lugar do Cuiabá pelos critérios de desempate. Vai passando o campeonato, as coisas vão acontecendo. O Corinthians venceu o Vitória, com gol nos últimos lances da partida, e mesmo assim não conseguiu sair da zona de rebaixamento. O Corinthians empatava com o Vitória, tá? Ia ficar numa situação ainda pior aqui na classificação. Esse foi o confronto de ontem. Fim de semana, Samuel. O Inter pega o Vasco, numa situação bastante delicada também. Jogo pra ganhar. E o Grêmio pega o Juventude no nosso clássico aqui no Rio Grande do Sul. Difícil. Pode acontecer de tudo. Olha o Fluminense com esse empate de ontem, como ainda está numa situação muito delicada. Se ganhar, a próxima não sai da lanterna. Não, 7, mais 3, 10, mais 3, 13. Se ganhar 2, periga não sair, porque esses aqui em algum momento vão pontuar também. Olha aqui. Mas se ganhar mais uma, não sai da lanterna. Não sai da lanterna. Impressionante. Que fase. Que trabalho de recuperação que vai ter que fazer o Mano por lá. Tomara que consiga, né? É. E Samuel, fui até o estádio Beira-Rio ontem, tá? E olha, sabe aquele tapetinho chamado de gramado ali? Tá quase 100%. O Beira-Rio se prepara para reabrir para o torcedor colorado. Isso vai acontecer neste domingo, às 4 horas da tarde. O jogo contra o Vasco marca o reencontro do Inter com o Beira-Rio e com a torcida após as enchentes no estado. 4 da tarde? Não, 6 da tarde. 6, né? Falei 4? Falou 4. 6. 6, né? 6 da tarde, 18 horas. 70 dias sem jogos, 3 turnos de trabalho e 600 profissionais chegaram a trabalhar juntos para a reconstrução do estádio. E a previsão do clube é de que as obras e os reparos cheguem a 10 milhões de reais. Meu Deus. Tem a matéria, Carmel, ou é só pra gente falar com as imagens aí? Só com as imagens.
E é isso aí, ó. Esse foi os últimos compromissos do Inter, que foi aquele empate com o Atlético Goianiense lá naquele dia 28 de abril, o dia que nós fizemos a corrida. Foi no mesmo a dia, meia né? maratona. Olha quanto tempo faz aquilo, né? E aí é o Beira-Rio ontem, ó, com as imagens do nosso Jorge Pitbull. Estivemos lá e Tá pudemos bonito, hein? acompanhar. Que tá coisa bonito. linda, que maravilha. Ainda não vai estar tudo 100%, tá, Samuel? Mas vai estar muito perto disso. Olha o gramado. O gramado também não está 100%, mas certamente está muito melhor do que 70% dos gramados aí do futebol brasileiro. Coisa boa. Parabéns, então, pela dedicação aí de Olha todo como o é que pessoal ficou. do Inter, né? Olha como é que ficou. Olha como tava. Olha o banco de reservas, boiando no meio do campo. Olha a zona mista ali, onde a gente entrevista os jogadores. Meu Deus, olha o que quadro do tragédia. Fernandão. Tudo foi trocado, Samuel. Absolutamente tudo 10 é novo. milhões de reais. 10 milhões. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Bah. Sabe qual foi a maior dificuldade? O que fica embaixo do campo, que é toda a que parte tem de ali? tecnologia. Cabeamento, fios, internet, fibras, cabos. Tudo que é parte de tecnologia passa por baixo do campo. E tem que trocar tudo. Se o campo ficou daquele jeito, como é que será que ficou embaixo do campo? Foi a parte que deu mais trabalho e foi a parte onde o Inter precisou gastar mais dinheiro para restabelecer. Mas agora no jogo de domingo vai estar tudo funcionando? Tudo funcionando. Uma situação ou outra, tá, Samuel? Uma situação ou outra ainda não vai estar resolvida, mas nada que atrapalhe um bom jogo de futebol e que o torcedor Tá possa bem. frequentar o estádio com Coisa segurança boa. e com conforto. Parabéns aí para a direção do Internacional, todo mundo que se empenhou para fazer isso, né? E torcida do Inter, aproveita, tá de volta em casa. E tem que aproveitar, né? E tem que aproveitar. O que vamos ter amanhã no Tudo de Bueno, hein? Tá acompanhando, Samuel? Mas claro. Tá. Amanhã, Samuel, nós vamos de novo, né, mostrar o que está acontecendo lá em Bento Gonçalves. Estivemos aí, ó, neste local. Videiras Carraro é o nome da vinícola. Provamos vinhos maravilhosos, espumantes maravilhosos. Esse aí, por exemplo, Samuel, é envelhecido no fundo do mar, tá? E aí o nosso telespectador ele vai poder ter uma noção de qual é o sabor, de qual é o aroma, do que muda de característica de beber uma bebida, um espumante, que não deixa de ser um vinho também, que ao invés de permanecer apenas na garrafa, em uma adega, em uma cave, ele fica lá embaixo, no fundo do oceano. Impressionante. Nós vamos trazer Fiquei aí... curioso. Nós vamos trazer esse detalhe, além do sabre, né? Aquela técnica da sabragem de abrir ali a garrafa de espumante. Tu acha que eu consegui ou não, Samuel? Tenho certeza que não. Hã? Dá pra ver numa imagem que tu erra, ô. Mas tem mais possibilidades, quer ver? Olha lá, Segunda- ó, vamos ver, quer ver? Olha ali. Segunda, terceira A Brenda tenteada tava que me ele dá. ensinando ali. Olha, ó. Que vergonha, Pedro. Acha que eu não consegui, então? Não, né? Mostrou ali que não Normal. deu certo. Consegui? Normal, meu bruxo, né? Tá bem. Amanhã? Amanhã, dentro do Balanço Geral, tem mais um episódio feito com muito carinho e desde já agradeço por todo também esse retorno que a gente vem tendo da audiência com o desempenho. Todos muito Essa figura satisfeitos. aqui. Beleza, então. Até segunda-feira. Segunda-feira estaremos de volta. Feito. Um bom fim de semana a todos.